Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, mais uma vez, mais uma gravação aqui, né, de uma pregaçãozinha, né, mas não vou me deter muito, que o tempo é curto, eu vou ler aqui a palavra, ok? Salvação para Sião. Ouve-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e olhai para a rocha de onde fostes cortado, olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei, eu multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os vossos ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Por perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e o meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente, porque a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será debilitada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais a zombaria dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho como a lã comerá. Mas a minha justiça durará para sempre, de geração em geração. E desperta, desperta, veste-te de força, o meu braço, o Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços Raabe, ou que feriu o chacal? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? O que fez o caminho no profundo do mar, para que passasse os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Aqui está falando da salvação para Sião, né? E é um tempo em que, distante ainda da vinda de Jesus à Terra, para o sacrifício que Ele fez por todos nós. Os profetas da época, eles profetizavam sobre a vinda de Jesus. E aqui Isaías fez a mesma coisa, né? Ele fala que os tempos quando Jesus chegasse, aconteceria isso que ele falou aqui, né? Porque o Deus é o mesmo, né?
o Deus é o mesmo que na antiguidade fazia os sinais e prodígios, maravilha. Deus é o mesmo, e é o mesmo que cortou em pedaços Raabe, que matou o chacal, que fez tudo aquilo que ele aprovou fazer, né? Então, ele citou em vários lugares aqui, várias passagens, do qual Deus fazia na época, mas ele estava apontando para Jesus quando ele estava falando desse texto, que ele já apontava para Jesus, né? Porque diz aqui, ó, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, para todos e para a caverna do poço de onde fosse escavado. Então, ele já fala em seguida de Abraão e Sara, das promessas que Deus fez a Abraão e a Sara, né? Que muitas nações sairiam deles, né? É como as estrelas do céu. Então, assim, é um tempo na antiguidade e que apontava para a vinda de Jesus já, né? E que todas essas terras assoladas e que estava deserto, que se tornaria no Jardim do Éden, e que haveria nascer de flor no deserto, no tempo que Jesus chegasse, né? E Jesus veio, né? E então ele já estava apontando para Jesus que quando Jesus chegasse tudo isso iria acontecer, e aconteceu mesmo, né? E ele está falando na parte espiritual aqui, não está falando nascer a flor no deserto ali, não. Ele está falando na parte espiritual. É como se nascesse a flor no deserto, é como se o seu jardim no deserto nascesse o jardim como do Éden, né? Florido. Ele quis dizer tudo isso e trazendo o espiritual era o povo, um povo que ia nascer, um povo que ia florescer, um povo que ia trazer, ia receber da paz do Senhor Jesus, ia viver na mais completa paz, né? E no refrigério de Jesus. E então, assim, é um tempo que se passou, é um tempo quando o profeta Isaías falou disso tudo que ia acontecer quando Jesus chegasse. Então, ele era um tempo distante ainda de onde que Jesus ia nascer, né? Bem depois que Jesus nasceu. Então, quando ele fala do jardim que florescia no deserto, aliás, é como se fosse o jardim do Éden, floresceria as flores, né? E seria como o jardim do Éden, e como as flores que floresceriam no deserto. Isso tudo está se referindo, trazendo para o espiritual o povo, que ia acontecer isso com o povo, e realmente aconteceu, né? O povo é um povo que se alegrava em Jesus, um povo que se regozijava, porque eles viram que Jesus estava ali. Muitos não entendiam, mas muitos entendiam que ele veio para salvação, né? E diz assim: porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como o jardim do Éden, e a solidão como o jardim do Senhor. A solidão ia desaparecer, mas ia ser como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, de ações de graças e voz de melodia. Tudo isso aconteceu na vinda de Jesus, e o povo se alegrava nisso, em Cristo, né? Então aqui o Isaías ele apontava um tempo que ia vir, né? Que chegaria. Quando ele fala ali que é no tempo como se fosse todos na caverna, que fosse cavado na caverna, né? Que fosse tirado ali, e que o pai e a Sara era nosso pai na fé, Sara também é nossa mãe.
E assim por diante. Se você for olhar a palavra, puxando para o espiritual, ela se refere às coisas que quando Jesus chegasse ia acontecer, né? Flores no deserto, porque eu já falei, mas as flores seriam o povo mesmo, né? Que ia se alegrar, iam se regozijar, né? Sião seria uma cidade, né? Era na época, eu não sei nem como é que está hoje, mas era uma cidade próxima de Jerusalém, né? Ou dentro de Jerusalém até. Então, muitos falam que a própria Jerusalém é Sião, né? Mas então esse é um conhecimento geográfico, né? Da parte geográfica já, né? Eu estudei, a gente esquece, né? Porque me deu tipo um AVC meio de leve, Deus não permitiu que fosse forte. Mas a gente esquece muita coisa. Eu hoje esqueci muitas coisas assim que poderia estar guardado no pensamento. Mas o Senhor falou que vai me restaurar tudo no meu corpo, voltar novamente. Então, estou esperando por esse é um milagre, né? Que só Deus faz, né? Porque a gente perde muitos neurônios, né? Com essa história de dar um AVC, muitos neurônios até paralisa, né? Paralisou um pouco a perna, o braço. Hoje não está paralisado, né? Mas está meio amortecido ainda, né? Mas graças a Deus não foi nada, Deus me livrou disso tudo. Então, assim, é um tempo que era um tempo longe da vinda de Jesus, mas que já apontava, os profetas apontavam para Jesus, né? E é como os profetas hoje falam, olha, Deus falou isso, muitas vezes é Deus mesmo que falou, e muitas vezes não, mas não podemos julgar os profetas, porque nós temos que julgar a profecia. Se ela se cumprir, então ela é de Deus, mas se não se cumprir, então ela não era de Deus. Mas naquela época tinha uns profetas muito, sabe, muito assim, dentro da palavra, Isaías, Jeremias. Jeremias é considerado profeta do caos, porque Deus mandava falar e ir lá e falava assim, vai acontecer isso. Então os reis da época não gostavam muito dele, mas o profeta não pode inventar nada, ele tem que falar aquilo que Deus mostra, o que Deus fala para ele, o que Deus mostra, né? Então, assim, era um tempo assim que foi de paz, da hora que chegou Jesus, de paz, né, e tudo mais. Mas vai falando assim, ó, os céus como a fumaça desaparecerão como a fumaça, a terra se envelhecerá como a roupa e os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será debilitada. Ao que o Isaías está falando que quando Jesus chegasse, né, tudo isso aconteceria, no caso desapareceria, os céus desapareceria, mas isso está falando de um ponto, já de um tempo mais depois de Jesus, né? Depois, nós vamos falar isso aqui que é no tempo da grande tribulação aí, né? Já não é, não. Então ele apontava para vários tempos. Isaías apontava aqui e falava da vinda de Jesus, né? Que ele viria e aconteceria muitas coisas, e como aconteceu, e apontava já longe, distante para frente de Jesus, isso aqui, o céu se envelhecerá, se enrolarão, fumaças, né, desaparecerão como fumaça os céus e se enrolarão como roupa e seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será debilitada. A justiça de Deus permanece e permanecerá sempre, né? Mas os céus e a terra se envelhecerão, se enrolarão como semelhantemente vamos dizer assim, os moradores da terra está falando, né? Semelhantemente, porém, a minha salvação durará para sempre. Mas aqui desaparecerão, os céus desaparecerão como a fumaça e se envelhecerá como a roupa. Então, e os moradores da terra morrerão semelhantemente. Então, passa-se tudo, os céus, a terra, tudo, né? Mas a palavra de Deus, a salvação em Jesus permanecerá. Ela permanecerá. Ela não será debilitada, ou seja, extinguida ou coisa dessa forma. Não, ela permanecerá como ela sempre foi.
Então, a salvação em todo tempo ela será a salvação. E mesmo depois da tribulação, grande tribulação, haverá salvação ainda. Para o povo que se voltar para Jesus, vai falar, mas o Espírito Santo não está mais aqui. Não, o Espírito Santo, ele levará com a igreja, ele vai, mas ele volta, não, a igreja vai voltar à terra. E ele vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, mesmo que o pessoal a igreja for arrebatada, mas o Espírito Santo ele vai se manifestar em prol do povo. Vai haver salvação ainda, mas só que a salvação aí vai custar a vida muitas vezes das pessoas, né? Vai ter que passar pela morte física para poder ser salvo, se ele quiser. O que já não receber a marca da besta, né? Daí, recebeu a marca da besta, ele já está condenado ao inferno. Então, assim, essas pregações seria de Isaías, Jeremias, eles falam no tempo antigo, mas eles vão indo, você pode observar que eles vão longe até a vinda de Jesus e passa para frente, no mesmo texto ele passa lá na frente já. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala um pedaço aqui, mas o outro você não fala e você deixa de pregar a palavra como ela é. Aqui a pregação minha é sucinta, por causa do tempo, né? Mas se numa igreja ou num lugar que tenha tempo, a gente pode ir levando e pregando esse tempo aqui, esse tempo aqui e tal, e fica mais fácil para você ministrar a palavra. Para aqueles que entendem, tem uns que não entendem nada, lê por cima e não sabe o que está lendo, e tem muito disso. Mas não estou falando que eu sou o melhor, não. Eu não sou melhor que ninguém é melhor que eu, todos somos iguais perante Deus, né? Lógico que tem uns que buscam com o conhecimento melhor, a sabedoria, buscando vindo de Deus, porque sabedoria e inteligência trabalham juntos, são irmãos, né? E então ele tem mais um aprofundamento na palavra. Mas aqueles que tá de blá 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 e uba oba, não entendem, às vezes não entendem, ele lê aqui, mas ele nem explica porque ele não entende nada. Mas é assim, né? Jesus ontem eu vi um cara aí fazendo um griteiro, ele fazendo uma pregação griteiro, assim, falei assim, para que esse griteiro? Eu não sou contra, cada um faz o que quiser, mas Jesus foi o exemplo maior para nós, ninguém via ele gritar. Ninguém via ele falar gritando em sinagoga e igreja. Ele pregava calmamente e ensinava. E Deus me deu esse dom também de pregar e ensinar as pessoas. Porque fazer um griteiro e ficar no lá, aí é fácil, né? Só fazer um griteiro ali, tu vai dizer que está cheio do Espírito Santo, não está nada. Está cheio da unção? Está não. O Espírito Santo está ali operando, assim, muitas vezes, mas porque o Espírito Santo é o Espírito Santo, né? Agora, às vezes só vira um griteiro e um esperneia para cá, outro para lá, mas a palavra não entende nada, sai dali, neófito da palavra e continua. Eu vou orar aqui que passa o tempo. Soberano Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai querido, eu peço a Ti, abençoe em todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra, todos os povos que estão doentes, enfermos, precisando de cura, de libertação, sejam curados em nome do Senhor Jesus. Não importa a enfermidade, para o Senhor não há nada impossível, para o Senhor tudo é possível. E o Senhor abençoa a todos, Papai, cura, sara, liberta e salva em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.